Partiu mais uma? Parte 2 de técnicas de derivação. Essa parte ela é mais simples, na minha opinião, do que as anteriores, e não porque ela é mais fácil, mas é porque você se vale indiretamente das técnicas anteriores para poder calcular a derivada nessa técnica. Tem pouca variação em relação à derivação do produto. E a gente vai começar com derivação do quociente, que vocês vão vendo como ela se comporta de acordo com o passar do grau da minha função. Por que eu fiz grau e coloquei umas aspas? É porque você não vai conseguir definir grau de uma função quociente assim, definir o grau dela. Não rola, tá? Porque para começar, para definir o grau, você precisa ter uma função polinomial, coisa que você não vai ter aqui, não vai encontrar, pelo menos não explicitamente. E quando a gente for desenvolver as funções, você vai vendo a aplicabilidade de cada uma delas, pelo menos nesse primeiro momento. Então, partimos para a terceira barra quarta, levando em consideração que uma delas era consequência da outra, mas partimos para a terceira das técnicas de derivação, que é a derivada do quociente. Caso você tenha que derivar em relação a x, a razão, o quociente de f por g. Caso você tenha que derivar essa função em relação a x, na hora de calcular a derivada, você vai fazer assim. É a derivada em relação a x da f vezes a g do jeito que está, menos a derivada em relação a x da g vezes a f do jeito que está. Perceba que só tem um sinal de menos aqui. Mas não é só ele que muda. Talvez você se lembre da terceira aula de derivadas, a aula, sem ser imediatamente anterior a essa, a anterior. Nela eu derivava um quociente pela definição. E lá embaixo eu acusei que apareceria um 2x mais 3 ao quadrado. Aqui aparece essa mesma função g ao quadrado. Eu sugiro que você volte lá naquela aula, logo depois de ver isso daqui, e que tente calcular aquela derivada por essa técnica aqui, em vez de deixar só do jeito que está lá pela definição, que você viu que queimou um quadro inteiro para fazer. Nesse caso específico aqui, com essa técnica de derivação, não quer dizer que vai ser muito mais rápido, mas quer dizer que com certeza absoluta você vai gastar bem menos tempo e, sobretudo, bem menos manipulações algébricas. E manipulações algébricas é chato, vamos falar a verdade. Porque daí você tem que ter o domínio de produtos notáveis, tem que ter domínio de polinômios, tem que ter domínio de uma pancada de coisa. Então, vamos deixar isso para lá por enquanto, use o prático. Suponha hipoteticamente que a sua função, que eu vou chamar de h de x, seja dada por 5x² mais 16x sobre 3x mais 2. Como é que eu derivo isso daqui? Bom, a derivada disso daqui, a derivada da h em relação a x, nada mais é do que a derivada da parcela superior em relação a x. Então, a derivada da parcela superior é a derivada de 5x² mais 16x. E isso daqui multiplica a parcela de baixo do jeito que está. Menos, agora eu derivo a parcela de baixo, a derivada em relação a x, da parcela de baixo que é 3x mais 2. E o resultado dessa derivada eu multiplico pela parcela superior, 5x² mais 16x. E o resultado dessa multiplicação, ou dessa diferença, eu divido por g ao quadrado, 3x mais 2 ao quadrado. Salvo o caso em que será pedido para você desenvolver a parte de baixo, a parte de baixo é só enfeite a partir de agora. Você carrega ela e boa. Dá uma olhada no que ficou. Ficou a derivada de cima vezes a de baixo, menos a derivada de baixo vezes a de cima.
E tudo isso dividido pela parcela de baixo ao quadrado. Ah, por que não fala numerador e denominador? É porque dá mais trabalho do que falar o de cima e o de baixo, tá? E ainda tem gente que se confunde um pouquinho, então é melhor evitar. Vem aqui para o cantinho comigo. A derivada da parcela de cima, então, vai ser derivada de h em relação a x é... A derivada da parcela de cima é a derivada daquele 5x² mais 16. E a derivada de 5x² mais 16 é 10x mais 16. Mais 16x, perdão. Então dá 10x mais 16. E isso daqui é multiplicado pela parcela de baixo, 3x mais 2. Menos derivada de 3x mais 2. A derivada de 3x é só o 3. A derivada do 2 é 0, porque se trata de uma função constante. 5x² mais 16x, que é a parcela de cima que eu só copiei. Tudo isso dividido por 3x mais 2 elevado ao quadrado. Assim, a derivada em relação a x da minha função h será, nesse primeiro espaço aqui, cabe fazer a distributiva. 10x vezes 3x dá 30x ao quadrado, 10x vezes 2 dá 20x, 16 vezes 3x dá 48x e 16 vezes 2 dá 32. Menos 3 vezes 5x² dá menos 15x², menos 3 vezes 16x, menos 48x. Tudo isso daqui sobre 3x mais 2 ao quadrado. 48x com menos 48x morre. Sobra, portanto, que a derivada em relação a x da minha função h é 30x² menos 15x². Sobram só 15x², 20x aqui, mais 32, sobre 3x mais 2 ao quadrado. Essa daqui é a derivada daquela função ali. Sugiro que você tente fazer pela definição só para ver o que vira. Você não vai ter sucesso, óbvio, mas você não vai encontrar tanta facilidade para fazer dessa forma aqui. Então, para fazer pela definição em vez de fazer dessa forma aqui. Eu aconselho você a tentar. Se sair, ótimo. Você não precisa treinar muito mais pela outra forma caso saia. Agora, se não sair, aí começa a complicar um pouquinho. Então, dá uma treinada, dá uma futucada, tá? Tem uma outra técnica que eu não julgo que seja tão relevante, que seja tão importante para o nosso andamento aqui. Ela diz respeito à derivação de potência, derivação de raiz. Mostrar crua não vale a pena. Do tipo, derivada de raiz quadrada. Pra quê? Serve pra nada. Então eu vou mostrar direto a derivada pela regra da cadeia. E a derivada pela regra da cadeia, aí sim, é alguma coisa um pouco mais robusta, um pouco mais relevante. E essas mais robustas é que geralmente aparecem em testes e aparecem em exercícios para serem resolvidos. Então, vem uma que tem até nome. Regra da cadeia. Não que as outras não tenham nome, mas essa daqui é linda demais de colocar o nome. Regra da cadeia. Quando é que se aplica uma regra da cadeia? Quando a função é composta. Tá, como é que a função é composta? Função composta você define quando você tem uma função dentro da outra. E isso pode envolver, inclusive, as tais das raízes, que daí teria uma técnica alternativa, mas eu não quero essa técnica alternativa de derivação. O que eu quero é um quadro robusto só para fazer tudo. A regra da cadeia diz o seguinte: caso eu tenha que derivar em relação a x a função f da g de x, a derivada de uma função composta. Isso daqui é a derivada da f em relação a g de x,
Então, eu derivei só a f em relação a g de x e depois eu multiplico pela derivada da g de x. Então, eu derivo a de fora, aplico a de dentro normal e multiplico pela derivada de quem está dentro. Só que isso pode gerar uma reação em cadeia, isso pode gerar um acúmulo de dados para a gente usar. E isso é a parte mais legal, porque daí eu posso colocar num exemplo só uma pancada de técnicas de derivação. Vou citar um exemplo porco e depois desse exemplo porco eu coloco um exemplo mais elaborado para que a gente possa, a partir daí, fazer mais conta de verdade. Primeiro momento, suponha... Por que eu sempre estou usando a função h? É porque eu já uso fg aqui, tá? Por isso. Suponha que a h de x seja dada por 7x ao quadrado menos 11x elevado à sexta potência. Imagine só você tentando derivar alguma coisa elevada à sexta potência. Não é nada vantajoso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar escrever como uma função composta. A h de x, na verdade, é uma f de uma g de x. Como assim? Essa é a h de x, não é alguém elevado à sexta? Se é alguém elevado à sexta, eu poderia dizer que a minha f de x é um x à sexta. Alguém elevado à sexta. E que a minha g de x é o 7x² menos 11x. Então, quando eu aplico f da g de x, a minha f da g de x vai levar em consideração f, x à sexta, de quem? 7x² menos 11x. Então, é 7x² menos 11x à sexta, que é a própria função que eu tinha. Então, se a minha função é dada dessa maneira, a derivada dessa função será caracterizada por, eu derivo a f e aplico a g. Faz assim, ó. Tampa. Como é que eu derivo alguém elevado à sexta? Bom, a derivada de alguém elevado à sexta seria 6 vezes alguém à quinta, não é? Então vai ser 6 vezes esse alguém à quinta. Só que quem é esse alguém? Opa, esse alguém é a própria função que está dentro. 7x² menos 11x. Vezes, ó, eu derivei só a parcela de fora como se não tivesse nada. É 6 vezes isso daqui elevado à quinta. Derivei. E aí, é a função de fora derivada aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro. Então, vezes a derivada do miolo. A derivada é em relação a x, vou ficar espremidinho aqui, 7x² menos 11x. Tá lá. A única coisa que você consegue fazer agora é derivar esse paranauê aqui. Então, a galinha de x é igual a 6, 7x² menos 11x à quinta, que você não consegue multiplicar lá dentro exatamente por estar elevado à quinta, vezes a derivada de 7x² menos 11x é 14x menos 11. E para o próximo passo, eu só consigo multiplicar esse 6 lá dentro que não tem expoente. Então eu fico com a derivada da função h é 7x² menos 11x à quinta, vezes 6 vezes 14x, vai ficar 84x, menos 66. Essa daqui é a derivada da minha função, essa função aqui, da minha função h, considerando o x como sendo variável. É a minha derivada em relação a x. Faltou aqui, ó, em relação a x. Isso é mais um exemplo. Só que você sabe que é mais um exemplo polinomial. E se é mais um exemplo polinomial, não quer dizer que tudo que a gente vai fazer vai envolver só um exemplo polinomial. Eu poderia ter uma raiz, por exemplo, porque, mas isso aqui não é polinomial, eu tenho alguma coisa elevada à sexta potência. Faz expansão. Se você fizer a expansão disso daqui, que seja pelo binômio de Newton, você vai ver que isso daqui é polinomial. Mas eu poderia ter coisas um pouco diferentes. Vamos lá que eu vou te mostrar lá do outro lado. Deixa eu catar o giz do chão antes que eu pise. Pronto.
E aí a gente vai mostrar, a gente não, eu vou te mostrar como é que a gente faz para resolver problemas que envolvam coisas mais legais, vamos dizer assim. Suponha hipoteticamente que a sua função seja f de x igual a raiz cúbica de 3x mais 7 elevado à quinta. E aí? Como é que faz isso daqui? Não é algo tão imediato assim. Não é algo tão simples. Mas aí você retoma a ideia de potência. Na verdade, é meio que a ideia de definição de raiz. Quando você tem uma raiz de qualquer índice elevado a um expoente qualquer, você consegue converter essa raiz de índice i elevado a um expoente e qualquer. Eu não vou usar e, porque e eu vou usar daqui a pouco para exponencial. É raiz de x elevado a n com índice i. Isso daqui pode ser reescrito como x elevado a n sobre i. Isso daqui é uma igualdade. Isso quer dizer que eu estou reescrevendo. Eu não estou dizendo que eu derivei ou que eu transformei. Não derivei, não transformei. Eu reescrevi. E a reescrita disso daqui vai sugerir algo semelhante àquilo lá. Certa vez eu ouvi um negocinho do tipo, a raiz é como se fosse um telhadinho. Então toda raiz é um telhadinho. Telhadão, telhadinho. E aí o n está embaixo do telhado, o i está em cima do telhado. E que aqui eu também teria um telhadinho. Esse traço seria um telhadinho. Então o n que está embaixo do telhado está na sombra. O i que está em cima do telhado vai para o sol. Ou está no sol. Então quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Se você souber isso já, ou se você tiver alguma outra técnica, alguma outra manipulação algébrica para transformar uma raiz qualquer em um expoente fracionário, fique à vontade. Esse daqui vai ser o jeitão que eu vou trabalhar aqui. Então, reescrevendo, eu vou deixar bem claro que é só uma reescrita. Reescrevendo, a minha f de x deve ser entendida como 3x mais 7... E o expoente é 5 terços. O 5 está na sombra, vai para o sol. O 3 está no sol, vai para a sombra. Então, reescrevi isso daqui. Agora, eu tenho alguma coisa semelhante ao que eu tinha antes. Era alguém elevado a 5 terços. E esse alguém aqui era a função 3x mais 7. Então, eu derivo essa função. F' de x será... Derivar alguém elevado a um determinado tipo de expoente. Será, derrubo o expoente aqui na frente, 5 terços. Esse alguém agora vai ser elevado a esse expoente menos 1. Então faça lá, 5 terços menos 1. Momento maracutaia. Como eu quero tirar terços daquilo lá, eu acho conveniente reescrever esse 1 como 3 terços. 3 por 3 dá 1. Então, 5 terços menos 3 terços dá 2 terços. 2 terços. De quem? De 3x mais 7. Vezes a derivada de dentro. A derivada em relação a x de 3x mais 7. O máximo que você consegue aqui é derivar o 3x mais 7. Derivou 3x mais 7 vai dar 3. Então, você tem... f' de x é igual a 5 terços de 3x mais 7 elevado a 2 terços vezes 3. 3 dali com 3 daqui morre. E só por elegância, se ele me deu alguma coisa em raiz, elegantemente devolvo em raiz. Então dá aquela puxadinha para cá, só para concluir que f' de x será escrita como 5 e lá o expoente era 2 terços. Se era 2 terços, os terços correspondem ao índice e o 2 ao expoente, 3x mais 7 elevado a 2. Então a derivada daquela função é isso daqui. Não é difícil, né?
mas exige um certo nível de manipulação. E aí é óbvio que, se você estava achando que tudo estava lindo, estava fácil, estava charmoso, a gente consegue piorar a qualquer momento. Então vamos dar aquela pioradinha só para... que bonito! Vamos lá! Suponha hipoteticamente que você tem uma função g de x, mais um exemplo, caracterizada por 5x ao quadrado mais 3, dividido por 2x mais 9, elevado à quarta potência. Pois é. Regra da cadeia para derrubar esse 4 aqui. Depois regra do quociente quando eu precisar da derivada de dentro. Então, a minha g' de x será, olha, é alguém elevado à quarta. Como é que eu derivo alguém elevado à quarta? Bom, alguém elevado à quarta é derivada como 4, esse alguém elevado ao cubo. É assim que eu derivo alguém elevado à quarta. Quem é esse alguém? É 5x ao quadrado mais 3 sobre 2x mais 9. E isso daqui tem o que de diferente na derivada só de alguém elevado à quarta? É que esse cara de dentro não é só x. E se não é só x, então eu tenho que derivar por dentro. Derivar a parte interna. Derivada em relação a x de 5x ao quadrado mais 3 sobre 2x mais 9. Tá lá. A primeira parcela eu não vou mexer. Agora essa daqui eu ainda tenho que dar uma manipuladinha. Então vou dar a manipuladinha. G' de x é igual a 4 vezes. Até vou abrir isso daqui, tá? Por um motivo simples. Aqui vai aparecer um 2x mais 9 ao cubo e aqui vai aparecer um 2x mais 9 ao quadrado. Então já vou separar aquele cara lá. Uma potência de uma fração eu posso separar para cada um dos termos. 5x ao quadrado mais 3 ao cubo, ficou feio, ao cubo, dividido por 2x mais 9 ao cubo. E agora eu derivo isso daqui. A derivada disso daqui é a derivada de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado. Eu vou fazer meio diretão agora. A derivada de cima vai dar só 10x vezes o de baixo. Então, 10x vezes o de baixo. 2x mais 9 menos a derivada de baixo. A derivada de baixo é só 2 vezes o de cima. 2 vezes 5x ao quadrado mais 3. Tudo isso dividido pelo de baixo, 2x mais 9 ao quadrado. Cabe dar aquela fuçadela aqui. F' ou G' de x é igual a 4. 5x ao quadrado mais 3 ao cubo sobre 2x mais 9 ao cubo vezes 20x ao quadrado mais 90x menos 10x ao quadrado menos 6 sobre 2x mais 9 ao quadrado. G' de x é 4, 5x ao quadrado mais 3 ao cubo sobre 2x mais 9 ao cubo vezes 20x quadrado menos 10x quadrado dá 10x quadrado mais 90x menos 6 sobre 2x mais 9 ao quadrado. Não tenho muito o que fazer, além de juntar esses elementos aqui e tentar reescrever, mas mesmo assim não faz muita diferença. Vou reescrever só por desencargo de consciência. Vou colocar vai ficar feio igual. Em vez de agrupar, eu vou multiplicar esse 4 por todo mundo aqui e colocar parênteses. G' de x vai ficar 5x ao quadrado mais 3 ao cubo. E aí multiplicando quem estava lá por 4 vai ficar 40x ao quadrado mais 360x menos 24. E embaixo eu tenho o mesmo cara ao cubo e ao quadrado. Multiplica e soma os expoentes. 2x mais 9 à quinta potência.
Essa foi uma cadeia com o quociente. Daqui a pouquinho eu volto com as trigonométricas e a exponencial, e aí o negócio começa a crescer bastante. Daqui a pouquinho a gente volta.